Meu assunto dessa aula agora são séries de Fourier para sinais discretos. Então, nós vamos considerar sinais discretos, que são periódicos. Então, o x de n mais n é igual ao x de n. Então, se é um periódico com período n. E o que a gente vai mostrar é que esses sinais periódicos com período n podem ser escritos na forma de uma série de Fourier. E da mesma forma que a gente fez no caso dos sinais contínuos, a gente vai escrever isso como um somatório de exponenciais complexas com a frequência sendo múltiplo da fundamental. Então a frequência fundamental é 2π sobre n. Então nós vamos escrever isso, o sinal com uma combinação linear de funções φ. Então no nosso caso aqui, o nosso φk é uma exponencial complexa com frequência k vezes ω0. No caso, para o sinal discreto, é fácil a gente ver que já que ele é periódico no período n, então é claro que as condições de Dirichlet, se satisfazem, já que ele tem um número finito de amostras, n. Então nesse intervalo só pode ter um número finito de máximas e mínimas, por exemplo. Então a gente vai escrever um sinal como um somatório. Então a ideia é que a gente tenha um sinal periódico discreto com período n. A gente vai escrever ele como um somatório, de funções φk. Agora a pergunta é: esse somatório vai de quando até quanto? Que a gente pode observar que essas funções φ existem na verdade apenas n funções diferentes. Por exemplo, a φ0, que é exponencial de 0, igual a 1. Se eu olhar agora quem é φn, exponencial, o k igual a n, então ω0 é 2π sobre n, então o n cancela com n, então fica exponencial de j 2πn. Como n é um número inteiro, esse n é um número inteiro, um múltiplo inteiro 2π que a gente tem aqui. Então logo isso aqui é igual a 1. E aí a gente vai observar isso para qualquer exponencial. Vamos pegar aqui qualquer φ. Se esse φ for um k mais Rn, então fica j k mais Rn 2π sobre n vezes n. Isso aqui é igual, então separando em duas exponenciais, aí a outra exponencial fica um r, aí o n cancela com n, 2πn, e isso aqui é igual a 1. Então fica apenas a outra exponencial, que é igual ao φk. Então eu tinha aqui k mais Rn, e aqui é o k. Então as duas funções são iguais. Então sempre que eu somo um múltiplo de n aqui, eu vou obter a mesma exponencial complexa. Então a gente tem apenas n exponenciais complexas diferentes. Então na hora de fazer o somatório da série de Fourier do x, o somatório em k, ele apenas vai ter n diferentes valores. Então a gente expressa isso aqui dessa forma. Esse k varia em apenas n valores. Então isso aqui pode ser o
ficar n de 0 até n menos 1, de 1 até n, de 2 a n mais 1, etc. Então, somatório. E os nossos φ, né, exponencial de jk 2π sobre n. Então, olhando para essa equação, para o x, como o x é periódico, o período n, então existem apenas n valores de x diferentes, né? Então, do x 0 até o x n menos 1. E as outras amostras do x são repetições dessas aqui. Então, para cada um desses aqui, substituindo a equação, que a gente tem é quando n for igual a 0, fica isso aqui, né? Vou colocar aqui quando o n é igual a 1. Etc. E quando n é igual a n menos 1, fica essa equação. Então, nós temos aqui um conjunto de n equações. São n equações e são n incógnitas, né? As incógnitas das equações são os nossos coeficientes a0 até a n menos 1, né? Então, são os n ak's que existem. E eu tenho um sistema, então, com n equações e n incógnitas que pode ser resolvido para determinar quem são os coeficientes ak's. Mas ao invés de resolver esse sistema, né, a maneira mais fácil para determinar quem que é os coeficientes é fazer algo semelhante, né? Aliás, é idêntico, né? Igual o que a gente fez no caso da série de Fourier de sinais contínuos. Então, mas antes de fazer isso, vamos mostrar, né, fazer uma demonstração também que vai ser necessária. Mostrar o seguinte: se eu pegar uma exponencial complexa discreta, somar os n valores dela, né, para n variando, né, para n valores diferentes, né? Então esse aqui vai ser 0 ou n. Então vai ser 0 se o k for igual a 0, ou mais ou menos n, ou mais ou menos 2n, etc. E vai ser 0 caso contrário. Para demonstrar isso é fácil. Se o k for igual a 0, né, ou então se for um múltiplo de n, né, que vai dar a mesma coisa, esse somatório vai ficar sendo um somatório de 1's. Então isso aqui dá n. Então, se o exponencial aqui, se o expoente, o k, for 0, nesse dá exponencial de 0. Então, se o k for um múltiplo de n, vai cancelar com n, vai dar um múltiplo inteiro de 2π, isso aqui dá 1 também. Então, para k igual a 0, ou mais ou menos n, 2n, etc., dá 1. Quando k for diferente de 0, ou diferente de um múltiplo de n, né? Vou colocar aqui, sei lá, m vezes n. Então, se o k for diferente de um múltiplo inteiro de n, aí esse somatório o que eu vou poder fazer é escrever esse n como um múltiplo de n
mais um Q. Então, reescrevendo esse somatório com esse N nessa forma, né? Eu vou ter, na verdade, um somatório em Q de 0 até N menos 1, é o exponencial de J dos πn Rn e o outro termo JK dos πn Q. Então aqui o N cancela com N, esse aqui é o múltiplo inteiro de 2π, então isso aqui tudo vai para 1. Então isso aqui fica sendo um somatório de 0 a N menos 1, exponencial de JK dos πn Q. Então eu posso ver isso aqui como sendo este somatório, onde esse termo que está aqui é um termo que tem um módulo menor ou igual a 1. Então logo eu posso já a fórmula da PG. Então usando a fórmula da PG, isso aqui vai dar 1 menos exponencial de JK 2πn N por 1 menos exponencial JK 2πn. Então logo N cancela com N, isso aqui dá 1 menos 1, 0. Então isso é igual a 0, como a gente queria demonstrar. Então agora que a gente demonstrou que esse somatório é igual a N quando K for um múltiplo inteiro de N e 0 caso contrário, vamos mostrar como que a gente acha os coeficientes das séries de Fourier do sinal discreto. Então vamos escrever aqui a equação, né, da série de Fourier. Reescrevendo a mesma equação de antes, né, da série de Fourier do sinal discreto. Aí que eu vou fazer é multiplicar os dois lados por essa exponencial de menos J. Vou usar um outro índice, né, R, para não confundir com o índice K. Então multiplico os dois lados para a mesma exponencial. E depois, eu devia ter deixado um espaço aqui. Vou fazer dos dois lados, fazer o somatório em L. Então, se de um lado eu tinha um x que era igual ao somatório, multiplico pela mesma coisa dos lados, mantém a igualdade, faz o somatório em N dos dois lados, também mantém a igualdade. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar os dois somatórios de ordem, fazer um somatório em K e depois um em N. Então, vou colocar primeiro o somatório em K, depois o somatório em N. Então ficaria aqui o AK exponencial, e agora juntando os dois termos, né? Então fica J K menos R 2πn sobre N. O AK depende de K, então ele é constante em relação a N. Posso tirar ele para fora do somatório. Agora, isso aqui a gente aplica o que a gente mostrou anteriormente. Então isso aqui vai ser igual a N quando K for igual a R, e vai ser igual a 0
né, casos contrários. Então logo esse somatório aqui só vai restar o termo em que o k é igual a n, e quando o k for igual a n, o valor do somatório da n. Então fica n vezes a n. R. Então o AR é dado por 1 sobre n, somatório em n, x de n exponencial de menos jr 2πn n. Então a gente pode escrever que é a nossa série de Fourier de sinal discreto. A gente tem a equação de síntese, né, que é a primeira equação que a gente viu. E a equação de análise, que é a correção para determinar os coeficientes da série de Fourier. E lembrando que ômega 0 2π sobre n. Bem, da mesma forma que a série de Fourier para sinais contínuos, a gente viu aqui as propriedades, para sinal discreto também temos as propriedades. Entre as propriedades, vamos listar algumas, né? Linearidade, aí nós vamos representar para descrever as propriedades da seguinte forma. Vamos falar que a gente tem um sinal x periódico com período n, ele tem uma série de Fourier, e essa série de Fourier é dada com esses coeficientes AK. O y também é periódico e possui uma série de Fourier dada pelos coeficientes BK. Então a propriedade de linearidade fala que se a gente tiver um sinal z, que é uma combinação linear do x com o y, então esse sinal z aqui vai ter uma série de Fourier também, né, já que o x é periódico e o y é periódico, o z também é periódico, né? Então ele tem uma série de Fourier e os coeficientes da série de Fourier do z é a combinação linear com os mesmos pesos, né, dos coeficientes respectivos de x e y. Mostrar isso aqui é fácil, né? Basta a gente, vamos chamar isso aqui de CK. Se a gente coloca na equação de análise, vai ficar 1 sobre n, somatório n exponencial, não, x, o z, né? Z de n exponencial de menos j. E aí a gente substitui quem é o x, né? Então x, quem é o z, né? Então o z é isso aqui, ax mais by, substituindo aqui, aplico a distributiva, né? Então vai ficar um ax vezes exponencial mais um by vezes exponencial, separa o somatório em 2 e aplica a distributiva, né? Então esse 1 sobre n vai estar multiplicando os dois somatórios. Então fica aí esse somatório mais o outro somatório. Não coube aqui. O B é constante, pode sair para fora, o A também. Então, isso aqui fica sendo o A, AK, mais B, BK. Aqui o que está aqui é a definição do AK, e o que está aqui é a definição do BK.
Então essa propriedade é bem tranquila de ser demonstrada. Outra propriedade é o deslocamento no tempo. Então, se um sinal z de n for igual a um sinal x de n deslocado de n0, então se o x tem uma série de Fourier com coeficientes ak, o z, que é o x deslocado, também vai ser periódico, vai ter uma série de Fourier com os coeficientes ck, que são dados pelos próprios coeficientes da série do x multiplicados por um termo de deslocamento. Nem para mostrar essa propriedade a gente faz o mesmo procedimento. Então aqui fica o somatório do z e aí a gente substitui quem é o z, que é um x de n menos n0. A gente faz a mudança de variável, chama n' de n menos n0. Então vai ficar um x de n', e onde tem o n aqui no expoente, né? Vai ficar n' mais n0. E aí dá pra ver que vai aparecer esse termo aqui, que vai sair pra fora. Então, isso é bem simples de demonstrar. Bem, existem outras propriedades também, deslocamento em frequência. Tem reflexão no tempo. Convolução periódica. Multiplicação. Vamos ver aqui a convolução periódica. Convolução periódica, se eu tenho dois sinais x e y, que são periódicos, ao fazer a convolução periódica dos dois, né? O que é convolução periódica? Isso que está definido nesse somatório é uma convolução periódica do x com y, que a gente escreve como sendo o símbolo da convolução e com um círculo em volta para indicar que é periódica. Então, se o x e o y tem uma série de Fourier, a convolução periódica do x com y também vai ser periódico e vai ter uma série de Fourier com os coeficientes, que é o produto dos dois coeficientes, né? Então, se o x tem os coeficientes AK, o y tem os coeficientes BK, a convolução periódica dos dois vai ter coeficiente n vezes AK, BK. Eu vou fazer um exemplo simples do que é essa convolução periódica. Vamos pegar um sinal periódico x, POC 2, 1, 0, 1. E depois esse sinal x repete. Então vou colocar de outra cor a repetição. 2, 1, 0, 1. Então tem as repetições aqui do sinal x.
chamar de y. Esse sinal aqui vai ser por 1, 1, 0, 0. E depois também repete. Então os dois são sinais periódicos, né, ambos com período n igual a 4. E eu quero obter um sinal z que é igual à convolução de x com y. Bem, os sinais são periódicos, então aqui o eixo n na verdade não vai ter muita influência, né? Mas vamos colocar aqui, vamos supor que seja isso aqui. Então o que a gente faria? A gente pegaria esse sinal y e espelharia ele, né? Então ficaria assim, né? Etc. E depois vai deslocando ele. À medida que a gente vai deslocando, a gente vai calculando o x, né? E como o sinal são periódicos, né? Obviamente depois que passar um ciclo vai repetindo, né, os mesmos, como o resultado vai ser o mesmo, vai repetindo. Então no n igual a 0, né, que eu vou fazer, eu vou espelhar o sinal y. Então isso aqui está um pedaço espelhado do sinal y, depois naquele somatório tem que fazer um somatório, né, de n valores, então 4. Então eu vou escolher somar sempre de 0 a 3, né, já que são 4 valores, né, vou somar de 0 a 3. Então aqui vou multiplicar 1 por 2, depois 0 por 1, 0 por 0 e 1 por 1. Então dá 3. Então, com n igual a 0, o resultado dá 3. Quando n for igual a 1, a gente vai espelhar o y e deslocar ele 1 para a direita. Então, deslocando ele 1 para a direita, ficaria assim. Então, o pedaço que está entre 0 e 3 é esse aqui. Vou multiplicar isso pelo x. Então, dá 1 vezes 2, 1 vezes 1, e 0 vezes 0, e 0 vezes 1. Então, também dá 3. Para achar n igual a 2, vai ser a mesma coisa, vamos deslocar 1 para a direita. Então agora eu vou multiplicar 0 por 2, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0 vezes 1. Então dá 1. E para n igual a 3, desloco mais 1.
E agora eu vou multiplicar, olhando aqui de 0 a 3, né? Então 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0 e 1 vezes 1, dá 1. E depois aqui vai repetindo, porque já que o sinal é periódico, o resultado aqui repete também. Pra cá a mesma coisa. Então, uma outra forma de ver esse procedimento que a gente fez é considerar que a gente tem um sinal. Então, vou pegar o primeiro que era 2, 1, 0, 0. O outro é 1, 1, 0, 0. E eu vou pensar que, como esse sinal é periódico, é como se essa ponta estivesse ligada nessa e essa ponta estivesse ligada nessa. Então é como se estivesse colocando o sinal aqui no cilindro. Então eu tenho o sinal aqui nesse cilindro e esse cilindro vai estar girando. É como se fosse um sinal está no cilindro, o outro está no outro cilindro, um por fora do outro, e eu vou girando um cilindro em relação ao outro e vou multiplicando. Então, para calcular a saída nos n igual a 0, vou pegar um sinal, espelhar ele. Então, na hora que eu espelho ele, vai ficar assim. E multiplico um pelo outro. Eu estou vendo que eu fiz conta errada aqui antes, né? Aqui era 2. Então multiplica um pelo outro, soma tudo, dá 2. Depois, na hora que eu desloco para a direita de 1, né? Esse aqui que estava aqui no final, ele vem para cá, para o início. Ele veio para cá e o outro deslocou para cá. Aqui deslocou para... Esse que estava aqui deslocou para cá. Isso. Aí multiplicando os dois, dá 3. Depois desloco mais um novamente. Deslocando mais um, assim. Aí o resultado da multiplicação dá 1. E deslocando mais um novamente. O resultado aqui dá 0. Então a gente fez errado aqui de novo. Isso. Não, desculpa. Tô achando que eu tinha feito errado, né? Esse x aqui era diferente desse x que tá aqui. Então aqui tava certo. Se eu fizer aqui igual aquele sinal que estava antes, né? Que era 1. Então vamos fazer aqui o resultado da convolução dos dois. Então tem 1, 0, 0. Na hora que eu espelho o sinal, multiplica. Então espelhando ele, multiplica por um outro, dá 3. Depois desloco 1, direita, fica assim, dá 3 novamente. Depois desloco 1,
dá 1 e deslocando mais 1, o resultado dá 1 também. Aqui era o que estava aqui antes. Pronto. Bem, uma outra propriedade que a gente tem, que a gente viu também no caso contínuo, é a relação de Parseval. Que fala sobre a potência média do sinal. Então, o somatório do módulo ao quadrado do sinal é igual ao somatório do módulo ao quadrado dos coeficientes. Bem, o interessante de conhecer essas propriedades é que a gente pode utilizar elas para calcular de forma fácil coeficientes da série de Fourier de um sinal, se a gente conhece o coeficiente da série de Fourier de um outro sinal. Então, no livro a gente tem alguns exemplos de exercícios que a gente usa essas propriedades. É só para ver rapidamente, vamos colocar um exemplo. É um exemplo que tem no livro, que a gente tem esse sinal aqui. Então, esse sinal periódico, vai repetindo, aqui vale 2, 1, 2, 1. E a gente pode ver esse sinal como somatório de um sinal que é constante igual a 1, mais um sinal que vale 1 nessas amostras, tem 3 uns, depois 2 zeros, 3 uns, 2 zeros, etc. Então, esse sinal aqui é a série de Fourier dele trivial, né? Ele tem o coeficiente DC igual a 1 e os coeficientes AC igual a 0, né? Esse sinal aqui a gente pode usar o que a gente usa no exercício anterior. A gente descobre como é que acha esses coeficientes, né? Então, vamos chamar isso aqui de CK e esse BK. Então, se eu conheço os coeficientes CK e BK, para achar os coeficientes do AK, o que eu tenho que fazer é somar os dois. Então, esse aqui, os coeficientes para esse sinal, a gente já tinha determinado, né? No exemplo anterior. Então, a gente pode usar agora a propriedade da linearidade para encontrar os coeficientes AK, dados que a gente já conhece, né? Os coeficientes BK. Então, a parte de série de Fourier de sinais discretas vão ficar por aqui. Depois, na próxima aula, a gente fala sobre séries de Fourier e os sistemas lineares invariantes no tempo.